Hoje estamos olhando para o carro mais vendido da Mazda. Estou falando do crossover compacto CX-5 e vou lhe dar uma visão geral de como ele se compara ao seu irmão, o CX-50. Também vou lhe dizer por que a Mazda acabou de descontinuar seu único veículo elétrico nos Estados Unidos após apenas 2 anos. Fique por perto para ouvir os planos futuros da Mazda para se manter competitiva na indústria de veículos elétricos. Você pode se surpreender ao ouvir como isso contradiz o que outras montadoras estão fazendo no momento. Eu vou lhe dizer uma coisa que o futuro da Mazda não incluirá, e é o MX-30. Isso mesmo, o MX-30 está oficialmente descontinuado após apenas 2 anos no mercado. E se você está se perguntando o que é o MX-30, bem, você não está sozinho. E é por isso que a Mazda retirou o veículo do mercado. A Mazda só vendeu 181 unidades do MX-30 em 2020. Depois vendeu 324 em 2022. Mas até junho deste ano, apenas 66 unidades haviam sido vendidas. Vamos dizer que não foi o melhor momento da Mazda. Com números de vendas constrangedores como esses, não é de surpreender que o MX-30 esteja sendo descontinuado após o modelo de 2023. Honestamente, a maioria das pessoas ficou surpresa que o MX-30 tenha durado 2 anos no mercado. Com certeza não fará falta. Não me interpretem mal, não estou dizendo que o MX-30 é um carro terrível. Quando o carro foi lançado, acredite ou não, foi o primeiro veículo eletrificado produzido em massa pela Mazda, o que foi um marco para a empresa. No entanto, a percepção pública do MX-30 é que ele é muito apertado, ineficiente, tem pouca autonomia e é muito caro. Mas basicamente, ele simplesmente não é competitivo o suficiente em comparação com outros veículos semelhantes no mercado. Especificamente, ele vem com uma bateria de apenas 32 kWh, que proporciona 100 milhas de autonomia, e um único motor dianteiro que mal gera 143 cavalos de potência. Quando o MX-30 foi lançado, as avaliações começaram a se acumular, mas não eram muito promissoras. Uma reclamação comum era que o MX-30 oferecia pouco valor em comparação com outros veículos elétricos de nível de entrada, e, em geral, era um veículo pouco impressionante. Além disso, o MX-30 só estava disponível na Califórnia, pois a Mazda precisava vender veículos eletrificados para cumprir as regulamentações da Califórnia. Portanto, o MX-30 existe, mesmo que não tenha vendido o suficiente para justificar por que a Mazda decidiu trazê-lo à existência em primeiro lugar. A propósito, esta é a 2ª vez que o Mazda MX-30 EEV está na lista de descontinuação. Na primeira vez, a Mazda planejava vender 560 unidades, mas vendeu apenas 505, então o carro foi retirado do mercado por 1 ano. Em janeiro, a Mazda reintroduziu o MX-30 na Califórnia, mas as vendas em dígitos únicos e resultados decepcionantes fizeram a Mazda perceber que vender o MX-30 simplesmente não valia a pena, pelo menos não para os consumidores americanos. Agora que o MX-30 está sendo cancelado pela 2ª vez, isso significa que a Mazda voltará a não vender veículos elétricos nos Estados Unidos. Se você acha que a 3ª vez é de sorte, bem, duvido muito que a Mazda repita o erro. Na primeira vez em que o MX-30 foi descontinuado, a Mazda não emitiu um comunicado à imprensa, mas desta vez emitiu. Então, é a morte oficial. No entanto, esclareço que o MX-30 está encerrado apenas nos Estados Unidos. Em relação ao exterior, a Mazda planeja manter o MX-30 vivo após o ano de modelo de 2023, particularmente na Europa e no Japão. A Mazda planeja continuar vendendo o MX-30 com seu motor rotativo Wankel como extensor de autonomia. Inicialmente, houve muita empolgação quando os fãs da Mazda ouviram que a Mazda estava trazendo de volta o motor rotativo, mas mais tarde foi revelado que ele serviria apenas como extensor de autonomia para o carro elétrico com uma bateria pequena. O MS-30 Heavy possui metade do tamanho de bateria do MX-30 elétrico puro, o que o torna mais simples e compacto. Agora, o MX-30 Heavy inclui um motor a gasolina rotativo de 803 cc e 73 cavalos de potência, que pesa 33 libras a menos do que o motor rotativo de 2 rotores, que foi utilizado no Mazda RX-8 até 2012. Este motor pode ser encontrado sob o capô, ao lado do único motor elétrico que é responsável pela tração das rodas. O MX-30 Heavy é compatível com carregamento de corrente alternada e carregamento rápido de corrente contínua.
De acordo com o CEO da Mazda América do Norte, a possibilidade de um MX-30 Heavy aparecer em todo o país é altamente improvável. Então, se você estava criando expectativas, lamento desapontá-lo. O MX-30 Heavy também inclui uma bateria de 17,8 kWh, que fornece ao veículo uma autonomia elétrica de 53 milhas. Ele também usa o motor a gasolina rotativo de 803 cavalos como extensor de autonomia, o que lhe confere uma autonomia de 373 milhas, quando o tanque de gasolina de 13,2 galões está cheio. Para carregar a pequena bateria do MS-30 e Sky Active Rev, basta conectá-lo a um carregador rápido de corrente contínua e você terá cerca de 25 minutos de tempo de carregamento. Curiosamente, isso ainda é mais lento do que o tempo que um Hyundai Ioniq de 800 volts leva para carregar uma bateria 4 vezes maior. Mas aqui está a reviravolta. Algumas semanas depois que a Mazda confirmou o MX-30 Rev, o CEO da Mazda nos Estados Unidos afirmou que veículos elétricos de longo alcance não fazem sentido como a solução mais viável para o futuro, o que contradiz totalmente o que outras montadoras estão fazendo para aumentar a autonomia de seus próximos veículos elétricos. A opinião de Jeffrey Guyton é que à medida que os consumidores percebem que carregar um veículo elétrico em casa não é tão complicado e que eles não precisam de tanta autonomia para o uso diário, suas prioridades e necessidades mudarão com base em sua experiência. Ele acredita que a necessidade atual é aumentar a velocidade de carregamento e expandir a infraestrutura de carregamento público. Além disso, ele menciona que as baterias de veículos elétricos usam recursos finitos, portanto faz sentido usar baterias menores, pois elas pesam menos e podem ser carregadas muito mais rapidamente. No ano passado, a Mazda lançou o CX-50, um novo crossover compacto que acomoda 5 passageiros. Mas deixe-me ser claro, o CX-50 não é uma substituição para o CX-5. Atualmente, a Mazda vende cerca de 4 vezes mais CX-5s do que CX-50s. Esses dois crossovers diferem em vários aspectos. O CX-50 é mais voltado para o off-road, é robusto e aventureiro. Isso fica evidente em sua maior altura em relação ao solo, que é de 8,6 polegadas. Por outro lado, o CX-5 utiliza uma plataforma diferente e fica 0,7 de polegada mais baixo, o que lhe confere características de condução mais ágeis e elegantes. O modelo base do CX-50 custa $1.000 a mais que o CX-5 e é ligeiramente mais longo e largo. O CX-50 oferece um sistema de infotainment aprimorado, com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, o que permite usar a tela sensível ao toque enquanto o carro está em movimento. No entanto, a posição da tela é alta e distante, o que pode dificultar o acesso, mesmo para motoristas altos. O interior do CX-50 possui um aspecto mais premium, com materiais de qualidade, incluindo um acabamento em couro sintético no painel com costuras contrastantes. Em termos de espaço de carga, tanto o CX-50 quanto o CX-5 oferecem espaço médio para a categoria, mas o CX-5 oferece um pouco mais de espaço quando o banco traseiro é abaixado. No entanto, se você optar pela versão turbo do CX-50, o veículo pode rebocar até 3.500 libras, 1.500 libras a mais do que qualquer versão do CX-5. Por outro lado, o CX-5 oferece uma economia de combustível ligeiramente melhor em comparação com os modelos base do CX-50. Ambos o CX-50 e o CX-5 vêm com o motor Sky Active G de 2,5 litros da Mazda, que gera 187 cavalos de potência e 185 libras-pé de torque. Alguns trims vêm com uma versão turbo desse motor, que oferece 227 cavalos de potência e 320 libras-pé de torque. Em resumo, se você comparar o CX-50 com seus concorrentes, descobrirá que o Honda CR-V supera em termos de conforto para passageiros e outros aspectos. As notícias sobre o futuro da Mazda incluem o lançamento de híbridos plug-in nos próximos anos, como o CX-90 PHEV, o CX-70 PHEV e o CX-50 padrão híbrido. Rumores apontam que a Mazda lançará novos veículos totalmente elétricos por volta de 2025. Agora, compartilhe sua opinião. Você concorda com a decisão da Mazda de descontinuar o MX-30? Qual é, na sua opinião, o melhor carro já lançado pela Mazda? E você acha que a Mazda deveria se concentrar em veículos elétricos ou mudar sua abordagem para veículos futuros? Compartilhe nos comentários. Se você gostou deste vídeo, por favor, curta, compartilhe e inscreva-se. Obrigado pelo seu apoio.